Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês e com a doutora Tamini Capato, nossa palestrante de hoje, iniciando o 8º ano da série Conversas Neuromusicais. Para quem ainda não conhece, as Conversas Neuromusicais é um projeto de extensão organizado pelo nosso grupo, Neuromúsica UFABC, um projeto que tem como objetivo divulgar a pesquisa científica produzida dentro do ambiente acadêmico, né, divulgar de uma forma acessível, e estimular a reflexão e o debate em áreas de intersecção entre a música e outras disciplinas, especialmente a neurociência cognitiva. E esse ano eu estou dividindo a coordenação do projeto com a professora Tenille Brown Jansen, que já há alguns anos é membro do nosso grupo e atualmente está como professora visitante no Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC. Então, mais uma vez, Tamini, muito obrigada por aceitar o convite, obrigada a todos por estarem aqui participando dessa primeira palestra do ano. Vou passar, então, a palavra para a Tenille, para que ela possa apresentar a nossa convidada de hoje. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Bom, é o meu prazer apresentar a nossa palestrante que abre essa temporada desse ano das Conversas Neuromusicais, né? A Tamini Capato é fisioterapeuta, mestre em neurociências e doutora em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP. É presidente do subgrupo de distúrbios do movimento da International Physical Therapy Association e atualmente trabalha como pós-doc no Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP e na Radboud University, na Holanda, no Departamento de Neurologia e no Centro de Especialização para Parkinson e Distúrbios do Movimento. O seu trabalho tem sido no sentido de identificar e desenvolver novas abordagens terapêuticas que possam contribuir para a melhoria do equilíbrio e da marcha de pacientes com doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento. E é sobre isso que ela vai falar nessa primeira palestra de hoje. Então, a gente, só para nos organizarmos aqui, fiquem à vontade para deixar suas perguntas no chat, e a Tamini vai responder todas as perguntas ao final da palestra, tudo bem? Obrigada, Tamini, é com você. Tenille, primeiramente, muito obrigada por essa apresentação gentil. Agradeço também o convite da Patrícia para participar desse projeto, que é extremamente interessante. É uma honra para mim poder abrir essa temporada, né? Para quem está entrando agora, eu sou Tamini Capato, eu sou fisioterapeuta, especializada em neurologia, e atualmente eu trabalho como pós-doc e desenvolvo todo o meu estudo nessa área de neurociência, doença de Parkinson, marcha e equilíbrio. Neuroplasticidade, então, refere-se à capacidade natural do cérebro em mudar e se adaptar a qualquer idade. Essas mudanças, elas permitem que as células nervosas do cérebro compensem algumas lesões e doenças que possam acontecer no decorrer da nossa vida. Por isso, a neuroplasticidade, ela desempenha um papel super importante no tratamento de um amplo espectro de distúrbios cerebrais, incluindo a doença de Parkinson, que é isso que a gente vai discutir hoje. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Então, desde o momento do nosso nascimento, as conexões entre as células cerebrais e as outras células, elas vão continuar se reorganizando em resposta aos nossos pensamentos, emoções, comportamentos e estímulos ambientais. A cada repetição do movimento, ou mesmo do pensamento, ou da nossa emoção, esse caminho, né, esse percurso, ele vai ser reforçado. A cada novo pensamento ou emoção, o cérebro ele cria um novo caminho neural. O cérebro adulto, ele não está totalmente completo, ele não está totalmente rígido e nem fechado para essa aprendizagem. E essas religações dos circuitos neuronais é o que possibilitam ao indivíduo recuperar ou melhorar em resposta a uma lesão,
Ou, por exemplo, o cérebro saudável, o treinamento de bailarinos, atletas de alto nível, né? Então, o cérebro ele consegue melhorar a performance, criando novas conexões. Então, isso é muito importante a gente entender, porque a neuroplasticidade ou a plasticidade neural, ela é definida como a capacidade do sistema nervoso modificar a estrutura e a função. E isso vai acontecer em decorrência dos padrões de experiência que o indivíduo vai ter durante a vida. E também a plasticidade neural ela pode ser concebida e avaliada a partir de uma perspectiva estrutural, ou seja, uma mudança real de configuração sináptica, né? Ou funcional, que seria o quê? A modificação do comportamento. Então, mediante um estímulo externo, por exemplo, um estímulo doloroso, quando a gente está cozinhando e vem um estímulo doloroso do calor, né, do fogo, rapidamente a gente, num reflexo, tira a mão para não machucar. Ou quando agora está muito atual, né, a questão da guerra na Ucrânia, quando as pessoas ouvem o som da sirene, automaticamente eles já vão correr, porque já sabe que é para se proteger. Então, essa modificação do comportamento perante a um estímulo, de forma repetida, pode haver uma plasticidade neuronal, né? Então, todo o processo de reabilitação neuropsicológica, reabilitação física, assim como as psicoterapias, por exemplo, de um modo geral, elas vão se basear na convicção de que o cérebro humano é um órgão dinâmico e muito adaptativo. O cérebro ele também é capaz de reestruturar em função de novas exigências, por exemplo, exigência ambiental, por exemplo, quem nunca foi à neve e quando vai esquiar, você consegue fazer essa adaptação no ambiente, né? Isso vai dando por aprendizagem motora. Ou as limitações funcionais, aí já é uma outra questão. Quando existe uma limitação funcional imposta por uma lesão cerebral, uma degeneração, isso já vai se comportar, o indivíduo, o cérebro desse indivíduo, vai se comportar de uma maneira diferente. Então, existem algumas teorias sobre como que se dá essa recuperação das funções perdidas. Por exemplo, quando a gente tem uma lesão cerebral. A primeira seria, assim, mediada por partes adjacentes do tecido nervoso, que não foram lesadas, ou seja, aquelas que estão saudáveis, elas vão ter um efeito maior, elas vão conseguir captar mais informação, e o efeito da lesão, ela vai depender da quantidade do tecido poupado. Então, quantas partes adjacentes a gente teria ali disponível, né, para recuperar essa lesão. A segunda questão seria a alteração qualitativa da função de uma via nervosa que estaria íntegra, controlando uma função que antes não era sua, ou seja, uma área que está ali perto, uma área de integração sensorial, ou uma área que pode também desenvolver a mesma função, né? Ela vai assumir uma função que não era dela e ela vai participar de uma forma mais ativa desse movimento. E uma outra questão seria as estratégias motoras, né? Seriam usar diferentes estratégias, que a gente chama até de estratégia compensatória, para realizar uma atividade que ela está perdida, né? Ou ela está muito diminuída, ou nesse caso não tem função. Então, essa recuperação da função diferente, né, fazer diferente do que seria feito originalmente, ela também pode se dar por áreas secundárias e pela aprendizagem motora, tá? Para que a gente tenha um resultado próximo do que é o padrão normal. Então, como é que se dá essa plasticidade neural? O conceito de plasticidade neural cerebral está ligado à capacidade do organismo de promover a formação de novos neurônios, que é a neurogênese, né?
E aí, tem vários estudos, gente, com neuroimagem, indivíduos com AVC, que indicam que esses modelos de ativação pós-lesão surgem a reorganização funcional, tanto no córtex adjacente, quanto no hemisfério contralateral. Então, essas investigações morfológicas, elas vêm mostrando que esse tipo de plasticidade, ele é mediado por proliferação de sinapse e de brotamento axonal, tá? Os mecanismos de reparação e reorganização do sistema nervoso, eles começam a surgir imediatamente após a lesão. E eles vão continuar e podem perdurar essa recuperação por meses até anos. Por exemplo, quem tem um AVE, né, um acidente vascular encefálico, seja ele hemorrágico ou isquêmico, na fase aguda, logo quando o paciente tem um AVE, ele pode estar numa condição de muita fragilidade. A partir do momento ele vai se reabilitando, ele vai melhorando, e essa função vai se restaurando. Então, os mecanismos de reparação e reorganização do sistema nervoso central, a gente tem também vamos dizer assim, 3 estágios, né, de recuperação e reparação desse sistema. O primeiro, que é o brotamento, que eu já citei, ele ocorre um crescimento a partir dos axônios, então, oriundos de neurônios lesados ou não lesados. E aí a gente tem 2 tipos de brotamento. A gente tem o brotamento regenerativo e o brotamento colateral. Um outro estágio seria o quê? A ativação de sinapses latentes, aquelas sinapses que não estão funcionando e a gente começa a estimular até que elas começam a melhorar e desempenhar mais função. E a supersensitividade de desnervação, que essa é um pouco mais difícil, né? Por exemplo, quando a gente tem uma alteração no caudado, que pode ocorrer após o processo de desnervação, na qual essa pós-sináptica ela pode se tornar quimicamente sensível devido a uma supersensitividade pré-sináptica, causando então um acúmulo de acetilcolina na fenda, tá? Uma outra terapia mais recente, que a gente também poderia, um outro mecanismo, né, que está em fase de teste ainda, de questão de brotamento, seria o uso do transplante de célula-tronco. E algumas teorias mostram que o uso do transplante combinado com um treinamento motor adequado, tá? Isso poderia haver uma recuperação ainda maior quando associado a programas de reabilitação e, consequentemente, uma melhora na habilidade motora. Mas isso ainda está muito em fase experimental, mas é uma terapia promissora. Então, a gente tem alguns estágios, né, que ocorrem essa plasticidade. E esses estágios, eles são definidos assim como 3 estágios muito simples para a gente guardar, que é a fase de desenvolvimento, aprendizagem e após o processo lesional. Tá? O desenvolvimento, já lá na embriogênese, a gente tem a diferenciação celular, e essas células, indiferenciadas por expressão genética, elas vão passar a ser neurônios, né? Então, a maturação do sistema nervoso, ela vai se iniciar no período embrionário, mas ela só termina na vida extrauterina. Portanto, assim, vai sofrer algumas influências de fatores genéticos, tá? Do microambiente fetal e também de ambiente externo. Tanto que existem alguns estudos que colocam, né, as gestantes para ouvirem música, mostrando que isso seria bom, né, para estimular o cérebro do bebê, enfim, tem uma linha de estudo, né, nessa área. Então, assim, esse estímulo do ambiente externo, ele é também de grande relevância, né, para que tenha um adequado desenvolvimento. Em contrapartida, se a gestante está num ambiente muito agitado, muito estressante, isso também pode acarretar algumas complicações. A fase, então, de aprendizagem, ela pode ocorrer a qualquer momento da vida do indivíduo, proporcionando, então, o aprendizagem de algo novo e modificando o comportamento
de acordo com aquilo que foi aprendido. Então, a experiência motora, tudo que essa pessoa viveu, as brincadeiras, né, as cantigas, tudo isso pode refletir numa idade adulta, porque a aprendizagem ela vai requerer a aquisição de conhecimento, que é a capacidade de guardar, né, de integrar essa aquisição para que ela possa posteriormente ser recrutada quando necessário, né? Por exemplo, a gente tem que saber correr, porque numa hora de perigo, a tarefa motora ela tem que sair, né? Então, durante esse processo, vão ocorrer modificações tanto na estrutura encefálica, quanto no funcionamento neural e nas suas conexões, ou seja, vai aumentar, a gente consegue aumentar, né, as sinapses, bem como o crescimento de novas terminações sinápticas, o brotamento, o aumento das áreas sinápticas funcionais e o incremento desses neurotransmissores. Por exemplo, na doença de Parkinson, a gente tem uma diminuição de um neurotransmissor que chama dopamina, e isso, a diminuição da produção dopaminérgica, né, pela substância negra, vai levar a uma síndrome hipocinética, que é uma lentificação do movimento. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Então, assim, a reabilitação, entre outros fatores, ela vai ter por objetivo favorecer essa aprendizagem, o reaprendizado motor. É um processo neurobiológico, né, no qual os organismos eles vão se modificar temporariamente ou definitivamente, né, de acordo com as respostas motoras. Vai melhorar o seu desempenho para poder ter um resultado da prática. Então, a prática motora ou a experiência, elas promovem também modificações de representação do mapa cortical. É a mesma coisa quando a criança está começando a aprender um instrumento, né? Primeiro ele vai conhecer as notas, depois ele vai conhecer algumas sequências, vai começar a ler a partitura, até que ele consegue tocar sem ficar tendo que olhar toda hora na partitura. E aí daí para frente ele começa a melhorar o desempenho, né? Então, quanto mais treina, melhor o desempenho. Ou seja, houve modificação na representação do mapa cortical. Pascoal-Leone já demonstrou isso, que essa aquisição de uma nova habilidade motora, por exemplo, vou voltar no exemplo do piano, né, reorganizava o mapa cortical. Então, esse aumento da área relacionada aos músculos flexores e extensores do dedo, por exemplo, conforme a pessoa vai treinando, a gente vai ativando a área do núcleo, né, cerebral que a gente fala, e vai aumentando as possibilidades sinápticas, tá? De acordo, então, com uma pessoa tem uma lesão, de acordo com esse grau de dano encefálico, o estímulo nocivo, então, ele pode levar essas células nervosas à necrose, tá? Havendo ruptura da membrana celular. E isso vai ser muito de acordo com o tamanho da lesão e principalmente a área, né? Tem áreas do encéfalo que são mais nobres, áreas que são mais funcionais, áreas que são mais cognitivas. Então, dependendo de onde for essa lesão, e essa ruptura da membrana celular, isso vai ser um problema ainda maior. Mas essas células elas vão liberar um material intracitoplasmático. Então, elas podem também lesar o tecido vizinho, tá? Ou pode ativar um processo denominado que chama apoptose. A apoptose ela é desencadeada, então, pela presença de estímulos nocivos, principalmente toxicidade do glutamato, por estresse oxidativo, tá? E alteração da homeostase no cálcio. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse tema, que seria assim, umas 3 aulas só para a gente fechar esse assunto. Eu só estou dando uma pincelada, por quê? Para chegar aqui, que seriam os 10 princípios da neuroplasticidade, porque para a gente entender, por exemplo, o que eu faço em alguns estudos, que eu uso estímulo rítmico para melhorar a questão motora, a gente precisava entender o porquê dessa interseção, dessa interconexão dessas disciplinas. Então, um dos princípios da neuroplasticidade seria o quê? Os circuitos neuronais
que não participarem ativamente da tarefa motora por um longo período de tempo, eles vão começar a desgastar. Ou seja, se não usar, vai perder o treinamento, tá? Ou se não usar, vai atrofiar, né? Numa linguagem mais leiga. O treinamento, então, ele vai conduzir uma função cerebral específica, ele pode levar a um aprimoramento dessa função, ou seja, quanto mais ele usar, ele vai melhorar a performance motora dele. A especificidade da tarefa também é muito importante, porque a natureza da experiência de treinamento, ela vai determinar a natureza da plasticidade. Se é uma pessoa que já praticou esporte a vida inteira, ela vai ter um repertório motor muito grande. Se é um músico que desde pequeno já teve alguma experiência ou vivência dentro da área musical, vai ser muito mais fácil ele aprender uma música nova. A repetição, né, de um comportamento, que é o que a gente fala, repetir sem ser repetição. É ele treinar, por exemplo, a mesma música em diferentes ritmos, ou o atleta, que ele vai fazer o mesmo saque em diferentes posicionamentos na quadra, ou com diferentes velocidades, né, com força, enfim. Essa repetição do comportamento, recém-aprendido principalmente, ou reaprendido no caso de lesão, ele pode ser necessário para induzir mudanças neuronais mais duradouras, tá? Que isso possa ficar e ser sedimentado. Por exemplo, uma tarefa para manter ganhar a função, por exemplo, o ato de comer, por exemplo, tá? Uma outra questão é a intensidade. Então, a intensidade do treinamento, ela não pode ser nem muito alta e nem muito baixa, ela tem que ser adequada para aquele momento que o indivíduo está, no início, na metade ou no final da lesão. E ela tem que ser personalizada, assim como a gente faz com quem está aprendendo a escrever. A gente não dá um texto de 5 páginas para ele escrever em 5 minutos. Não, a gente vai dando os exercícios de coordenação motora, então primeiro aprende o A, depois aprende o B, e assim, quando vê, ele está conseguindo grafar, e é um treinamento, tá? Uma outra coisa é o tempo. A plasticidade, ela ocorre em momentos diferentes durante o processo de reabilitação. E isso também é diferente de indivíduo para indivíduo, tá? Então, essas janelas de tempo, elas têm que ser medidas, observadas. E dentro do tempo também envolve o tempo que essa pessoa está fazendo a atividade, a duração, tá? Que também precisa ser respeitada de acordo com a condição do indivíduo. A experiência de treinamento, então, que seria assim, a relevância, né? O quão importante é ter essa experiência, esse treinamento. Ela deve ser suficientemente importante para induzir a plasticidade. Então, um outro exemplo, se a gente quer melhorar o condicionamento físico, né, a gente não vai ficar passeando, andando, vendo vitrine no shopping, não. A gente vai caminhar de uma forma intensa para que haja um patamar de limiar de treinamento. Então, a intensidade, nesse caso, ele também deve permitir induzir plasticidade e, principalmente, manter o nível motivacional lá em cima. Isso é uma das coisas que a música faz muito bem. A gente pode ver assim, e vai muito do gosto também, né? Tem gente que tem um gosto musical que adora música clássica, então ele vai se sentir motivado com música clássica. Outras pessoas vão se sentir motivadas no forró, no funk, enfim. Então, até isso, em termos de reabilitação, a gente tem que respeitar. Eu não posso impor o meu gosto musical, né, para esse paciente. Eu vou ter que escutar dele o que ele prefere, porque isso vai interferir diretamente nos fenômenos plásticos. E podem ocorrer mais lentamente ou na medida que a gente for estimulando e mantendo essa motivação de uma forma mais rápida. A idade também é um fator bastante importante. Idosos, não é que eles não consigam ter um cérebro mais plástico, mas eles conseguem ter eles conseguem aprender, mas de uma forma um pouquinho mais devagar. A plasticidade, então, é resposta a uma experiência de treinamento e a aquisição dessas atividades ou comportamentos semelhantes,
ela vai ser possível, né, vai permitir que esse paciente transfira a aprendizagem motora para outras condições do dia a dia. Ou seja, por exemplo, se ele conseguir aprender a andar dentro do consultório comigo, a chance dele conseguir andar dentro da casa dele é maior, né? Agora, se ele não aprendeu a andar, se ele não está aprendendo a se equilibrar, a gente vai ter que ver o que está interferindo, né? O que está prejudicando essa aprendizagem. Tá? É a mesma coisa para quem toca um instrumento, consegue transferir alguma aprendizagem para outro tipo de instrumento. E se não consegue, o que está diferente? É o ritmo? É a coordenação? Enfim, e aí isso precisa ser avaliado. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que é a doença de Parkinson, né? É uma doença neurodegenerativa, complexa, que vem aumentando assim exponencialmente nos últimos anos. No Brasil, a taxa de prevalência é alta, de 3,3%, e a doença de Parkinson é frequentemente reconhecida pelos seus sintomas motores, tais como bradicinesia, rigidez, tremor, instabilidade postural. O que é a bradicinesia? A bradicinesia é a lentificação dos movimentos, tá? E por que eu contei toda essa história da neuroplasticidade? Uma das coisas que melhora muito com o ritmo na doença de Parkinson é a bradicinesia. É o paciente conseguir fazer num ritmo mais rápido ou mais direcionado a atividade que ele precisa. Os pacientes eles ainda podem apresentar uma outra gama de sintomas não motores, por exemplo, apatia, depressão, problema de sono, e esses sintomas também podem interferir diretamente. Então, quando a gente usa música, isso, às vezes, aquela coisa da apatia, a gente consegue minimizar um pouco e deixar o paciente um pouco mais motivado para as atividades, tá? O tratamento, gente, da doença de Parkinson, proposto pela Sociedade Internacional dos Distúrbios do Movimento, atualmente, ele é multidisciplinar. E ele envolve um tratamento farmacológico, né, sendo a levodopa a medicação padrão ouro de intervenção. E recentemente houve um refinamento também das técnicas de reabilitação usadas para manejo da marcha e equilíbrio na doença de Parkinson. A cirurgia também hoje já é possível, desde que bem recomendada. Então, a reabilitação, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela é um processo de consolidação, de objetivos terapêuticos. Eles não são caracterizados exclusivamente por um profissional só, mas sim por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, que ele pode ser composto por um conjunto de medidas que ajudam as pessoas com deficiências ou prestem a adquirir deficiências, né, a terem e manterem uma funcionalidade ideal, seja ela física, sensorial, intelectual, psicológico, até mesmo social. Tá? Na interação, então, do ambiente, a gente pode fornecer ferramentas para atingir essa independência ou motivação. Tá? O nosso cérebro, então, ele está em constante aprendizado, tá? E isso, quando a gente fala de Parkinson, ele também precisa, né, a gente precisa focar nessa questão da neuroplasticidade, porque isso é muito importante. O paciente com Parkinson, ele tem a capacidade diminuída de se reorganizar, principalmente em recuperar funções relacionadas a planejamento, tá? Então, quando ele vai executar múltiplas tarefas, ele perde a eficiência do movimento. A função até tá íntegra, mas ou ela está mais lentificada, ou o paciente não consegue fazer o planejamento para executar. Um exemplo disso é a marcha, né? Na hora que ele vai andar, ou ele vai andar muito devagar, ou ele vai ter bloqueios motores, ele vai congelar. E uma das formas e estratégias que a gente pode fazer esse paciente descongelar é usando pistas visuais, pistas rítmicas, e ele consegue sair desse congelamento. Tá? Então, essas mudanças organizacionais do encéfalo, elas vão depender dessas áreas, que algumas estão lesadas, mas as outras estão íntegras,
E a gente vai tentar, com esse avanço da pesquisa hoje, né, entender um pouco melhor o que está acontecendo, né, no cérebro desse paciente com Parkinson. Então, como é que a gente estimula isso nesses pacientes? Não só Parkinson, mas os pacientes neurológicos. Os exercícios terapêuticos sempre foram a espinha dorsal das terapias de reabilitação. Algumas pesquisas sugerem essas possibilidades de efeito neuroprotetor, inclusive, que o exercício tem capturado hoje em dia. E isso pesquisa de ponta, mostrando evidência de classe 1, ou seja, realmente funciona, principalmente a atividade aeróbica é o que tem ganhado mais, um papel maior de destaque nesse âmbito. Então, diante desse aumento da atenção, a importância do exercício como um elemento chave no tratamento da doença de Parkinson, as principais áreas, né, que a gente pode relacionar isso seria o quê? O benefício fisiológico que o exercício tem em relação à modificação da doença, ou seja, hoje já se fala em neuroproteção, né, ou seja, pisar no freio da doença. O melhor tipo de exercício a gente ainda não conhece, mas existem vários tipos de exercício que a gente pode introduzir para esses pacientes. Então, por exemplo, treinamento em esteira, que pode ser usando música, usando pista visual, ou somente um comando verbal. Ensino de estratégias compensatórias, que também podem incluir essas que a gente chama pistas externas, né? E o treinamento de dupla tarefa, ou seja, ouvir um estímulo e fazer um movimento, ou então movimentos de contagem, junto com o movimento motor. Existe uma ampla gama de opções, tá? E aí, quando a gente inicia, o importante é assim, o quanto antes, tá? Quanto antes esse paciente começar a fazer a terapia de reabilitação, melhor. E como é que isso funciona? A gente já sabe hoje também que não é da mesma forma para todo mundo. A gente precisa, por exemplo, criar um menu, né, um painel de controle para oferecer algumas opções para que esse paciente possa escolher quais seriam as melhores estratégias para ele, tá? Então, a fisioterapia especializada, hoje, o que ela vai fazer? Ela vai ensinar para esses pacientes o que seria melhor, né? O que ele vai ter que adaptar, se ele vai ter que adaptar o treino com esteira, enfim, o que vai ser melhor para ele. Aqui, o uso das pistas, ela já vem sendo discutida na literatura há algum tempo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês desculpe. Deixa eu ver se eu consigo rodar. Vou ter que rodar por aqui só um minutinho, deixa eu só trocar aqui. Não sei se dá para vocês ouvirem. Aqui na ponta dessa bengala tem um feixe de laser, tá? Então, toda vez que o paciente apoia a bengala no chão, isso é o que a gente chama de pista visual. Ao mesmo tempo, eu vou dando alguns comandos verbais. Se vocês perceberem, ele vai batendo com a ponta da bengala para marcar o ritmo da marcha. Esse é um exemplo de como a gente usa. Um outro exemplo, na ponta do sapato dele, a gente tem um laser para melhorar a questão do freezing da marcha. Então, isso também é ritmado. Toda vez que ele bate o pé no chão, ele vai marcando o ritmo com o calcanhar, o sapato liga o laser e ele sabe qual é o tempo da passada que ele tem que dar, tá? E aí a gente tem também um outro tipo de pista, que é a pista auditiva rítmica, que a gente pode usar com o metrônomo também, deve ser conhecido de vocês. E por que isso é importante entender? Porque a percepção musical, ela evidencia uma complexa função cognitiva, né? Porque ela vai induzir várias alterações neuronais fisiológicas, e só que assim, esses mecanismos a gente conta para vocês, né, mas eles não são claros, tá? Na literatura. O que a gente tem na literatura hoje é assim, a sugestão de que a música pode facilitar o exercício, a música pode facilitar o movimento, mas ainda na questão mais motivacional. Se há modificação cortical,
as pesquisas ainda não são conclusivas, tá? Na verdade, efeito das pistas para a marcha, principalmente, ele vem sendo amplamente descrito e muito utilizado na prática clínica. Durante o meu doutorado, nós desenvolvemos um estudo clínico randomizado com o objetivo de verificar os efeitos do treinamento multimodal, né, do equilíbrio apoiado com essas pistas rítmicas. Então, eu usei o metrônomo com pacientes com Parkinson em estágios iniciais e moderados, e nós encontramos um resultado muito interessante. Então, nesse estudo, nós incluímos pacientes, 154 pacientes, nós randomizamos esses 54 pacientes em 3 grupos. Um grupo treinou com metrônomo, o outro grupo treinou sem o metrônomo, ou seja, eles fizeram o mesmo tipo de exercício com e sem a pista rítmica, e o outro grupo só recebeu orientações. Após o treinamento, houve um aumento significativo da melhora do equilíbrio para o grupo que treinou com pista auditiva, que é o vermelho aqui, em relação ao grupo controle e em relação ao grupo que treinou sem pista, embora esse grupo também tenha melhorado em relação ao grupo controle. Esse resultado se manteve em 1 mês e 6 meses, ou seja, é um efeito de longo prazo. Os mesmos resultados, ou resultados similares, nós encontramos para a marcha, e não houve modificação da medicação. Então, isso é muito importante, né? Embora o que evidencia realmente o efeito da terapia, tá? O mesmo, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui nesse aqui. Alguns exemplos de exercício de como a gente usou a pista auditiva para que eles pudessem fazer o movimento. E aqui é um exemplo durante o treino de marcha, né, onde a gente usa as pistas visuais e o metrônomo, junto com o exercício. Opa. Então, assim, nesse primeiro estudo, assim, apesar dos resultados excelentes que nós tivemos, a gente não tinha certeza se isso funcionaria para aqueles pacientes que congelavam também. Então, nós fizemos uma análise secundária, né, e nós tivemos resultados, assim, surpreendentes. O treinamento, ele é efetivo tanto para os congeladores quanto para os não congeladores, né? A gente, motivada por esses 2 estudos, nós fizemos uma adaptação do protocolo de reabilitação e também da maneira que a gente introduziu a pista auditiva rítmica, e nós adaptamos esse protocolo para os pacientes em estágios mais avançados, que a gente chama de RONHAR 4, e realizamos um novo estudo clínico randomizado com esse grupo de pacientes. Surpreendentemente, nós também tivemos resultados muito interessantes, porque isso mostrou que ambos os grupos melhoraram, então os pacientes, mesmo nos casos mais avançados, eles são capazes de fazer o protocolo, eles aprendem, eles conseguem reter até 30 dias, e depois que eles interrompem esse tratamento, eles começam a perder, eles não mantêm em 6 meses, como os pacientes mais jovens ou em estágios iniciais da doença. Mas isso quer dizer o quê? Que embora, né, esses pacientes estejam no estágio mais avançado, talvez se eles tiverem um treinamento contínuo, provavelmente isso poderia se manter por mais tempo. Então, isso mostra que esses pacientes eles são capazes de aprender, que o estímulo ritmo também é eficaz, porque esses pacientes que treinaram com ritmo, eles têm uma melhora um pouquinho maior do que os que treinaram sem o ritmo, e a nossa hipótese é que ainda haja alguma reserva neuronal que possa ser explorada mesmo com esses pacientes nos estágios mais graves, tá? Então, concluindo, o ritmo, o estímulo auditivo ritmo,
quando a gente introduz junto com o treino do equilíbrio, ele tem efeitos maiores e mais sustentados em longo prazo. Esse efeito é muito significativo em pacientes iniciais e moderados na doença de Parkinson. Ele não é só significativo, ele é clinicamente relevante, tanto para pacientes que têm freezing é o congelamento, quanto os pacientes que não congelam. Isso também funciona para os estágios mais avançados da doença. Ou seja, o manejo do equilíbrio na doença de Parkinson, ele tem que ser especializado e sob medida. Tá? Esse estudo de classe 2, ou seja, de alta relevância científica, ele contribui para a base de evidência crescente que vem tendo aí em cima da fisioterapia e da reabilitação, e pode também otimizar o tratamento da doença de Parkinson. Tá? Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, Patrícia apresentando o trabalho, queria agradecer toda a organização desse evento, dessas conversas, né, que são muito enriquecedoras. Eu acho que eu vou tentar acompanhar algumas durante o ano, porque os temas são fantásticos. Agradeço a presença de todos vocês. Eu vou deixar aqui um convite para pesquisa, tá? Que a gente está recrutando pacientes em estágios iniciais. É um outro estudo que vem vindo aí. Se vocês conhecerem alguém, ou se alguém quiser participar ou conhecer melhor o projeto, o meu contato está aqui, tá? Ou segue nas redes sociais, que a gente também sempre coloca os chamados, tá bom? Obrigada. Então, acho que eu vou tirar a minha tela aqui, Patrícia, para a gente poder conversar, tá bom? Deixa eu ver. Ótimo, obrigada, Tamini. Parabéns pelo trabalho, muito legal ouvir você falando sobre ele. Vamos abrir para perguntas, então, agora. Fiquem à vontade, quem estiver aqui na sala, né, tem algumas pessoas acompanhando pelo YouTube, mas quem estiver pelo YouTube pode colocar perguntas ali no chat, que a gente passa aqui para a Tamini. E quem estiver aqui na sala, fiquem à vontade para abrir a câmera ou o microfone, interagir diretamente, né, afinal de contas, são conversas neuromusicais, né, então, se puderem, abram as câmeras, vamos interagir, ou, se preferirem, mandem as perguntas pelo chat, tá? Então, vou deixar aqui aberto para perguntas. Eu acho que a gente já tem algumas, né, no chat. Sim, já temos. O pessoal foi postando ao longo da fala da Tamini. Quer que eu passe aqui ou vocês querem olhar pelo chat? Bom, tem uma pergunta da Catarina Duarte. Ela pergunta: entre o uso de estímulos auditivos, como música, e o uso das pistas visuais nesses exercícios, tipo andar na esteira, tem evidências se são equivalentes ou se um pode ser mais efetivo que o outro? Né? Comparando pistas visuais e pistas auditivas, né? Deixa eu só ligar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. É que deu uma... agora voltou, deu uma sumida aqui. Essa é Catarina, né? É uma excelente pergunta. Realmente, esse tipo de uso de pista, o que a gente vem há muitos anos estudando é a pista visual, tá? Para marcha. Agora, o que a gente viu, isso para marcha. Então, em termos de marcha, de melhora de desempenho da marcha, a pista visual seria o padrão ouro, vamos dizer, na literatura. Para equilíbrio, o que a gente mostrou com esse trabalho, é um trabalho de alta relevância clínica, ele mostra uma mudança clínica, ou seja, os pacientes eles não só melhoram nos testes, mas eles também param de cair, eles relatam um número menor de quedas. Então, isso mostra uma mudança clínica bastante significativa. Quando a gente junta o treinamento, a pista visual mais a pista rítmica, parece que isso tem um efeito ainda maior, porque o nosso grupo controle, né, que seria o grupo que fez o mesmo protocolo, só com a pista visual, vamos dizer assim, eles melhoram bastante, só que quando a gente compara os grupos, o que treinou com pista, ele tem um efeito ainda maior para o equilíbrio. Para a marcha,
o efeito é praticamente o mesmo, não há uma diferença entre os grupos, de uma maneira significativa, tá? Os dois melhoram, os dois mantêm 6 meses, mas não há diferença entre os grupos. Essa diferença maior se dá no equilíbrio, tá? Bom, obrigada. Imagina. Bem interessante. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, será que existimos? Tem várias aqui, peraí, estou tentando Vocês querem organizar, ler? tá? Bom, tem aqui, eu já tá fácil aqui para mim, uma pergunta da Tatiana Cavallari. O treino da motricidade é fundamental tanto na prevenção quanto no tratamento focando na plasticidade neural? Comparando prevenção e tratamento. Tá. Na verdade, assim, quando você está fazendo a prevenção, você deve ter um objetivo, né? Então, se for no sentido, por exemplo, de uma doença neurodegenerativa, que você quer fazer uma prevenção, né, de manter essa função, aí sim, né? Aí eu acho que tem mesmo que pensar na questão da plasticidade, porque você aumenta o leque de opção. Se essa pessoa não conseguir seguir uma trilha, né, se ela não conseguir fazer o acesso do plano motor na via normal, por exemplo, acessando o córtex frontal, fazendo todo o planejamento, né, enviando uma resposta motora efetiva, talvez ele possa compensar de alguma forma, né, da mesma forma que a gente faz na lesão. Então, assim, Tamimi, tá? Que não é uma via tão estrita. Eu acho que a gente não pode pôr uma linha tão grossa e falar, não, daqui você não pode passar. O que é o mais importante é você personalizar o treinamento. Fazer o que a gente chama de medicina personalizada, fisioterapia personalizada. O que o meu paciente precisa, né? E medir. Você precisa ter medidas de resultado para saber se o que está fazendo está sendo efetivo ou não, dentro do seu plano terapêutico, dentro dos seus objetivos. Tá certo? Tem uma outra pergunta aqui da Juliana, que pergunta, foi comentado que a doença de Parkinson vem aumentando significativamente nos últimos anos. Há evidências da causa desse aumento? Excelente pergunta. Eu acho que é a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta, né? Infelizmente, não, né? Existem algumas teorias que pode ser de causa genética. Mais recentemente, o Parquat, que é um produto agrotóxico, né, usado nas plantações, vem se mostrando altamente agressivo, mas as pesquisas também estão em andamento, né? Então pode ser um dos motivos. O que a gente sabe é que não é um motivo só. Ele pode ser de causa genética, né? A doença de Parkinson idiopática. Pode ser alguma causa ambiental, como nesse caso desse agrotóxico, e também existem outros tipos de parkinsonismo que eles parecem a doença de Parkinson, mas eu falo assim, eles são os primos do Parkinson, né? Que é uma doença traumática, uma doença, um tumor, por exemplo, um AVC na região dos núcleos da base. Ele pode também ser medicamentoso. Então, tem várias formas de parkinsonismo, mas a doença de Parkinson idiopática, a causa ainda não é clara. Infelizmente, né? Porque a hora que acho que conseguirem identificar a principal causa, fica mais fácil as linhas para tratamento e, quem sabe, né, a cura da doença aí no futuro, né? Sim. Tá ok, obrigada. Tamimi, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Habilidades perceptivas musicais ou o envolvimento musical é preditor de eficácia na intervenção? Ou seja, pessoas que tenham mais
habilidades musicais, eu digo no sentido de envolvimento musical ou treinamento musical, tem uma maior probabilidade de ter uma melhora assim, mais visível, mais rápida, ou isso não é avaliado? Na verdade, Patrícia, acho que isso é excelente. Até é um ótimo caminho para quem gosta do assunto seguir. A gente não tem medida de resultado para isso. O que a gente tem hoje na literatura? Alguns estudos de ressonância magnética, né? O SPECT, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, que mostra, por exemplo, quando toca a música, a área de ativações corticais, né? Em diferentes momentos de tempo de música, ritmo de música. E a gente tem a mesma coisa para movimento. Agora, na prática clínica, a gente não tem isso, a gente não tem como medir isso. Eu não sei, isso eu vou te falar que eu realmente não sei, se o pessoal da neurociência já está investigando nesse caminho, né? Que é um caminho bastante promissor. O que a gente vê, isso eu estou te falando de prática clínica, não de pesquisa, tá? Pessoas que têm vivência com o instrumento, eles entendem melhor, eles acompanham melhor, porque tem a questão da cadência, né, do tempo, do movimento, que é exatamente o que a gente vê com esse estudo. No metrônomo, a gente ajusta de forma personalizada, porque tem pessoas que não conseguem acompanhar o ritmo que é imposto num primeiro momento, então você tem que personalizar esse ritmo. É igual assim quem toca o instrumento, nem todo mundo consegue tocar na mesma velocidade, com o mesmo ritmo, com a mesma marcação, né? Isso é do ser humano, eu acho. E o movimento é a mesma coisa. Né? Eu brinco assim, que para algumas coisas eu sou inimiga do ritmo. Né? Mas, então, aí quando eu vou mais devagar, eu percebo que eu consigo fazer melhor. Né? Então, isso é observação clínica. Tá? Eu não conheço nenhum instrumento para medir. Então, porque existem, né? Existem baterias, existem testes de habilidades perceptivas musicais que podem ser implementados, inclusive, em não músicos, né? Em pessoas sem treinamento musical. E, assim, fiquei curiosa se eventualmente haveria essa relação, né? Entre o fato da pessoa ter uma facilidade, uma habilidade, mesmo que como não musicista, né? Porque está cheio de não músicos que têm muita facilidade rítmica, se isso seria um bom preditor do tratamento, né? Da intervenção. Eu acredito que sim, tá? Por que eu vou te dizer? Porque as pessoas com deficiência auditiva, elas não conseguem fazer o treinamento por causa da audição. Por um outro lado também, porque as pessoas, vendo já da parte motora, né? Pessoas que têm uma experiência motora maior ou já praticaram algum esporte na infância, ou jogou bola, ou fazia caminhada, eles já têm uma melhor memória motora e parece que eles conseguem executar melhor o movimento. Então, eu até, não com Parkinson, mas eu tenho outros casos, né? De pacientes com outras doenças, por ataxia cerebelar, paralisia de múltiplos sistemas, que foram bailarinas. Então, elas têm uma resposta excelente ao tratamento, porque elas têm a questão da música, né, que já desenvolveu, já treinou de alguma forma, e elas têm o treinamento motor, e elas já conseguem fazer essa associação de uma forma empírica, né? E essas vias de integração, a gente não conhece isso ainda, né? É muito novo. Todas essas vias de integração sensoriais, é um mundo desconhecido. Então, eu acredito que faz todo o sentido o que você está perguntando, e eu acredito sim que as pessoas que têm uma maior experiência, uma vivência, eu acho, né, no nome da música, uma vivência musical, uma experiência musical, talvez eles possam se beneficiar ainda mais.
Tem uma pergunta aqui bem Mas não sei relacionada com medir. isso também. Se você descobrir o jeito, você me fala de medir. A gente depois conversa. Eu teria uma outra pergunta, mas eu vou deixar o pessoal fazer aqui, depois a gente conversa. Deixa eu abrir para outras pessoas aqui. Fala, Temília, você ia falar alguma coisa? A pergunta do Felipe, acho que é bem relacionada, se há interferência de declínio cognitivo nessas questões de equilíbrio, né? Muito, tá? Tanto que o primeiro estudo, né, que a gente vê, para esse tipo de estudo, de intervenção, a gente sempre faz a bateria de screening cognitivo. Por quê? Primeiro a gente precisa saber se eles estão entendendo o que a gente quer que eles façam, né? Porque senão também não tem como medir. Se ele não estiver entendendo o teste, esse teste vai estar nulo ou inválido, tá? Então, a primeira coisa é um screening cognitivo. A gente usa a MoCA e o Mini-Mental para poder ter ideia se o paciente tem ou não condição de ser inserido no estudo. Então, os estágios mais iniciais, eles tinham que ter uma boa cognição, porque era um treinamento bem puxado. É um treinamento cognitivo-motor. O tempo inteiro eles têm que estar prestando atenção, né, no movimento, escutando a música, fazendo o movimento, corrigindo o movimento que está em execução. Então, é bem difícil para eles. É um treinamento intensivo. É diferente, assim, correr na esteira, né, a 10 km por hora. Não é a mesma coisa, mas é o mesmo desgaste cognitivo que eles têm para prestar atenção, para não cair, para executar um movimento dentro do tempo. Já para os pacientes que têm um cognitivo, um declínio cognitivo um pouquinho maior, que são os casos dos pacientes em estágios mais avançados, onde eles pontuam numa média de 15, né, enquanto os outros estão numa média de 24, ou seja, eles já têm um declínio cognitivo, a gente vê o problema onde? Na retenção. Né, no longo prazo, lembra que os outros retiveram em longo prazo em 6 meses? Os pacientes que têm um declínio cognitivo maior, eles não conseguem fazer essa retenção. E também o treinamento tem que ser facilitado. A gente tem que usar um número maior de estratégias, um número maior de pistas. O ritmo também tem que ser dosado, até que eles consigam manejar isso no treinamento, tá? Então, é aparente, e a gente até fez essas análises, né, e realmente mostra que os pacientes que têm um declínio cognitivo maior, o rendimento deles é um pouco menor, tá? Mas eles são capazes de fazer, mas tem que fazer com mais adaptações. Né? Quando a gente vai personalizar o treinamento deles, a gente observava que o número de adaptações que tinha que fazer para esses pacientes era muito maior do que para o grupo que tinha uma cognição melhor. Acho que tem uma pergunta no YouTube aqui, do Guilherme. Poderia comentar, bom, tá dando os parabéns pela palestra, depois o Guilherme está pedindo para você comentar um pouquinho, Tamini, sobre estudos randomizados, controlados e intervenções na doença de Parkinson e efeitos da neuroplasticidade. Tá, bom, fala estudo randomizado na área da fisioterapia? Eu acho que essa... eu vou comentar de uma forma mais geral, porque atualmente, assim, o número de estudos clínicos randomizados, assim, cresceu exponencialmente, né? E não só na área da fisioterapia, em todas as áreas também. Nesse momento, a gente tem, assim, um foco de luz muito grande na questão do exercício, porque os últimos estudos que saíram mostraram efeitos neuroprotetores, né? Inclusive de mudança de trofismo cerebral. Então, isso é muito importante, né? Que a atividade física intensa, ela realmente tem a capacidade de melhorar essas questões. Então, não só de fatores neurotróficos, mas aparentemente de conexões sinápticas também. Então, isso abre uma possibilidade enorme de estudos agora,
né? Então, Uhum. esses são os últimos estudos que saíram mais recentemente do grupo do professor Bloom, que é o mesmo grupo que eu estudo lá na Holanda, né? E a gente tem visto realmente que as possibilidades são inúmeras agora, né? Então, os estudos, esses principalmente, foram feitos controlados com ressonância magnética. Então, a gente consegue realmente mostrar agora o que acontece de uma forma mais efetiva dentro do encéfalo. Ainda assim, são estudos de ressonância magnética, né, de ativação cortical, é o PET scan, a gente consegue mostrar áreas de ativação. Mas aí eu reforço, ainda existe um caminho muito longo, né, para a gente falar realmente o que realmente está funcionando ali. Mas são investigações muito promissoras, e eu acho que o caminho é esse mesmo, né? A gente ter certeza que o caminho é esse já é um grande alívio, né? Porque até então a gente só tinha medicação, e a medicação chega uma hora que ela não é mais efetiva, infelizmente, né? Não que ela não seja efetiva, ela começa a ficar refratária, né? O movimento involuntário ou as alterações de marcha, ela começa a ficar refratária à medicação. Então, você precisa do algo mais. Isso a gente já sabia, mas agora saber que mesmo antes isso pode ter um efeito neuroprotetor, né? Ou seja, todo mundo tem que fazer exercício, né? Para poder, pelo menos, tentar prevenir alterações cognitivas, né? Tem uma pergunta aqui, um pouco nessa linha, né, da Tatiana Cavallari, que pergunta sobre a memória muscular, de quem já fez alguma atividade anteriormente, por exemplo, quem já fez dança, imagino que quem já tenha praticado esporte também, como é que é? Nesse caso? É a questão que a gente fala, é memória motora, né? A melhora a memória do padrão motor. Uhum. Né? Então, isso, lembra quando eu estava falando das experiências prévias, Sim. que o indivíduo tem? Tudo isso facilita, assim, neuroplasticidade, né? Tudo que você vivencia. Por que a gente insiste tanto que o bebê tem que engatinhar? Porque no engatinhar ele vai viver várias experiências motoras, né? Ele vai ter não só uma ampla gama de um leque maior visual, né? Ele vai começar a melhorar a cabeça, até ele começar a ficar no ajoelhado, em pé, e aí sim ele vai estruturando a postura dele para ganhar o equilíbrio e começar a andar. Então, isso tudo acontece para que a gente possa andar sem cair, vamos dizer assim, né? E quem dança, ou não só dança, gente, qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de atividade física, né? Estou respondendo dança porque é a pergunta aqui. Mas quem joga bola, quem nada, qualquer tipo de exercício, isso vai refletir na vida adulta de alguma forma, seja na questão neurológica ou nas questões ortopédicas, que a gente não está nem levando em conta as questões ortopédicas, porque não é o foco da aula, né? Mas, inclusive, prevenção de lesões ortopédicas, postura, fortalecimento, condicionamento físico, e por aí vai. A gente tem tempo para mais perguntas? Pois é, já passamos aqui, mas talvez mais uma ou duas. A conversa tá boa, né? Então, deixa eu passar a pergunta da Jamile. O uso da música ou de estímulo sonoro ajuda na prevenção ou minimização do freezing? Certo. Olha, a música em si, a gente o estudo piloto que a gente fez, parece que sim, parece que melhora, tá? Mas nesse estudo, como era um clínico randomizado, a gente precisava usar um instrumento que fosse igual para todo mundo, porque aí a música tem muito aquela história da motivação, do gosto musical. Então, não adiantava colocar uma música que eu gostasse e aquela não era que o paciente gostava, e aí não dava certo. Então, para esse estudo a gente fez com metrônomo, mas se for uma música ritmada dentro do batimento, sei lá, dos 80, 90 batimentos que nós usamos por minuto para que ele andasse, isso
é possível. Tanto que os pacientes que terminaram esse treinamento, depois a gente, no Spotify, a gente selecionou algumas músicas para que eles pudessem usar no fone de ouvido para fazer caminhada, para fazer um pouco de exercício em casa. Mas só dá certo se for no mesmo batimento que a gente pré-estabeleceu durante o treinamento. Não vira um distrator. E o que é um distrator? Em vez do paciente seguir o ritmo adequado, ele vai fazer o movimento num ritmo e a música vai estar no outro. E aí vira um distrator. E aí ele pode até cair. Agora, para o freezing, se for dentro da medida certa, isso melhora. Mas a resposta é melhor usando o metrônomo. Porque a música vai mudando, né? E o metrônomo ele vai seguindo. Agora, tanto para o freezing quanto para a marcha em si, o importante é que não use por um tempo muito prolongado, porque tem a questão da adaptação. Então, daqui a pouco ele não está mais prestando atenção no que ele está ouvindo, né? Ele até ouve lá no background, né, de fundo, mas ele não está mais prestando atenção e fazendo um movimento coordenado com o ritmo, tá? Então, isso é uma outra coisa importante. Mas no segundo estudo que a gente fez na nossa análise secundária, o efeito para o freezing é bem significativo, usar o metrônomo para o freezing. Tem o Juan estava com mão levantada e me avisou aqui no chat que gostaria de fazer uma pergunta. Vamos ver se o microfone dele... Olá. Tá. Opa, sim. Boa tarde, estão me escutando. ouvindo? Sim, pode falar. Oi, boa tarde. Você estava falando aí dessas intervenções para pessoas que têm alguma dificuldade adquirida, ou no caso de lesões, né, de reabilitação motora. Eu queria te perguntar se esse tipo de intervenção poderia acontecer também no caso de pessoas saudáveis, digamos assim, ou neurotípicas, né, que têm algum tipo de dificuldade motora. No nosso caso, assim, de aprendizagem musical, alguém que tem alguma dificuldade rítmica, alguma coisa assim. Fiquei pensando porque no caso dos psicopedagogos, por exemplo, eles têm intervenções clínicas para pessoa que tem disgrafia, dislalia, dislexia, coisas assim, e se esse tipo de intervenção poderia servir nesse caso de pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Sim, é uma excelente pergunta. Por exemplo, tem 3 pontos, né? Pessoas normais, se a gente for falar de idosos normais, por exemplo, eles têm uma resposta muito boa também a esse tipo de intervenção. Tá? Os neurotípicos que entram na grade aí do espectro, né, de autismo, ou em casos mais leves de autismo, que requerem uma intervenção de psicopedagoga ou psicomotricidade, é um outro aspecto. Aí vai depender do nível cognitivo e das questões atencionais, o quanto essa criança ou adolescente ele consegue focar nessa atividade proposta, né? Porque as tarefas são diferentes e grande parte dessas tarefas são multifatoriais. Nos casos mais leves, eu acredito que possa ser benéfico, né? Mas eu nunca estudei isso. Eu estou falando do que eu leio, do que a gente imagina que pode acontecer na prática, né? Nos casos mais graves, aí eu acho que eu teria que testar, porque eu realmente não sei como é que eles se comportariam, porque nos casos neurotípicos, os autistas mais graves, o estímulo auditivo, dependendo da intensidade do som, em vez de ajudar, vai piorar, né? Então, acho que teria que ser um trabalho para identificar o perfil dessa criança ou do adolescente, qual seria a intensidade de som, tipo de som, aí vocês vão saber melhor que eu, né? Que vocês pudessem adaptar para essa condição. É isso, Juan, que você queria? Obrigado. Nada. Gente, eu acho que a gente tem muitas perguntas ainda aqui no chat que a gente não vai conseguir passar por todas. Eu vou pedir desculpas, porque a gente já passou do tempo, e eu queria perguntar para a Tamini se a gente pode
passar seu e-mail, eventualmente, se essas pessoas tiverem interesse em entrar em contato, e Claro. eventualmente pode você responderia diretamente, então, por e-mail. Eu vou colocar aqui no chat. Pronto. Ótimo, obrigada. Pode entrar em contato, sim, tá? Gente, desculpa, realmente não vai dar tempo de passar por todas as perguntas, tem perguntas bem interessantes aqui ainda, mas a gente já passou bastante do tempo, né? Então, queria agradecer mais uma vez todo mundo pela presença, e especialmente a Tamini pela participação aqui. Super obrigada, Tamini, pelo seu tempo, por estar aqui disponível para conversar com a gente, apresentar seu trabalho, foi muito legal. Obrigada. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade, e a hora que vocês precisarem de mim, só procurar, tá bom? Vamos ver se a gente continua essa conversa. Vamos sim, com certeza. Vamos sim. Fica aberto o convite, tá bom? Obrigada. O nosso também, tá? Vamos continuar aí o diálogo. Tá bom. Então, tchau, gente. Obrigada. Boa tarde aí para todas e para todos. Tchau, Tamini. Tchau. Tchau.